Oi, pessoal. Eu sou Kaique Júnior, brasileiro, nordestino, nascido em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe. E quem não conhece muito minha história, vai um breve resumo antes de começar a falar de fato o que eu vou falar aqui. Eu comecei a gostar da Rússia quando, na virada de 2011 para 2012, eu conheci uma pessoa pela internet. Adicionei o contato dessa pessoa, acredito que errado, e acabou batendo em um russo que morava na cidade chamada Smolensk. Comecei esse contato e me deparei com uma cultura muito interessante, uma cultura que me surpreendeu muito, e a partir desse primeiro encontro com a Rússia, eu comecei a criar conteúdo sobre o país e criei meu canal que se chamava Coisas de Aluno. Em 2013, migrou para Amigos da Rússia, que é esse espaço que vocês estão me vendo aqui. E eu sou um brasileiro pobre, e no Brasil eu comecei a nutrir esse sonho, mas eu não tinha condições de vir para a Rússia. Fui aprendendo é, como eu poderia vir para cá e descobri por meio de bolsa de estudo, que foi até o que o querido comentou ali, agradecendo a assessoria, porque eu faço assessoria para bolsas de estudo na Rússia. E nesses 2 anos, o que foi que aconteceu? Quando eu, nesse tempo todo, né, nessa linha que agora eu tô meio assim, com muita informação na cabeça, não vou conseguir traçar a linha como eu já tracei em outros vídeos, mas em 2016 a minha mãe faleceu e eu tava em Berlim. Eu passei por um processo pesadíssimo em Berlim, onde eu fiz uma amizade, fui pra lá, pra de lá tentar realizar o sonho de morar na Rússia, e deu tudo errado. E a minha mãe faleceu, é, aconteceu de dar errado com a amizade lá, e foi um. Gente, foi um caos. E dentro desse turbilhão eu precisei voltar pro Brasil. Então minha mãe tinha tido uma parada cardíaca, eu voltei pro Brasil, ela estava internada, e quando eu pisei em São Paulo, eu recebi a notícia do óbito dela. A partir daí, a minha vida deu uma mudada completamente louca. Porque minha mãe tinha uma casa, morava nessa casa uma parente minha, e eu acabei saindo da minha casa com meu pai, que eu morava com meu pai, para morar com meu irmão. Só que eu sei que vai aparecer seguidor do canal que vai ficar preocupado. Kaique, cuidado, você tá falando essas coisas. Eu conversei com meu advogado, perguntei pra ele se eu poderia falar sobre minha história, e ele falou: a revolta é sua, você pode falar, contanto que não cite nomes. Então eu não vou citar nomes, mas eu vou falar muito detalhadamente o que eu preciso falar. E aí, nesse processo, eu fui morar com meu irmão na casa numa casa alugada, que era uma casa que minha mãe tava porque tinha uma parente morando na casa que era nossa. E aí foi um bafafá, foi uma complicação, foi uma história muito longa. Deixa eu só dar um oi aqui para um rapaz que é russo que escreveu na live. Привет, Вася. Вот сейчас я расскажу историю. Типа, ты не знаешь, но моя мама уже умерла, и я сейчас расскажу эту историю. Это немного сложно, но спасибо за просмотр. Voltando. E aí, o que aconteceu? Eu acabei que nesse embrolho, nessa confusão toda, eu tava com a cabeça atordoada, eu tava com a minha casa para pegar de volta, eu tava com pessoas me ligando pedindo coisas que era da minha mãe, a minha cabeça não tava funcionando bem, e eu fiz tudo que eu pude fazer dentro do que eu poderia fazer. Tudo, né? Corri atrás de documentação, não estava entendendo bem o que estava acontecendo, e em todo esse momento tinha uma pessoa muito próxima a mim que não estava na mesma sintonia que eu. Beleza. Passou um tempo, minha mãe tinha uma casa, que é a casa que vocês conhecem, quem me acompanha há mais tempo e viu quando eu estava morando no Brasil, a minha casa qual era. Só que essa casa, qual foi o processo de compra dela? E agora prestem muita atenção, mulheres que estão me assistindo, pelo amor de Deus, prestem atenção no que eu vou falar, principalmente as mulheres,
mas os homens também que podem de alguma forma serem afetados com isso. A minha mãe, durante a vida, teve alguns relacionamentos. Teve o meu pai, teve um. Enfim, não teve muitos, mas teve um relacionamento em especial com uma pessoa nada especial. E nessa relação ela viveu alguns anos. Devido ao relacionamento conturbado que envolveu agressão física, na qual tem o documento do que eu estou falando, porque eu não sou louco de vir na internet falar caca sem provas, ela acabou separando, ela optou por separar, porque... Por quê, né? Nessa separação, a minha mãe ficou solteira e ela e a pessoa que morava com ela arranjou uma outra relação, né? A pessoa que agrediu e separou e tal, arranjou outra relação. E durante 7 anos, minha mãe viveu a vida dela e essa pessoa que foi casada com ela, esse homem, viveu a vida dele. Só que eles tinham ainda contato. E esse fulano, essa pessoa, ele tinha filhos, outros filhos, e minha mãe colocou os filhos dele no plano de saúde dela. Minha mãe tinha pena, porque a partir do momento que abraçou alguém que tem filhos, minha mãe abraçou esse alguém e os filhos que essa pessoa tinha como parte da família e parte da vida dela. Então, quando separaram, minha mãe não viu a necessidade de tirar as crianças, né, adolescentes já estavam na época, do plano de saúde, por exemplo, e de algumas coisas, porque os filhos dessa pessoa não tinham culpa de quem essa pessoa foi com ela. E nesse coração dela, né, muito generoso por sinal, acabou que o tempo se passou, tava tudo aparentemente resolvido. Esse fulano queria voltar para ela, mas ela não queria. Tive várias conversas com minha mãe e ela me dizia que ele pedia, que ele dizia que deixaria a esposa dele se ela quisesse e ele voltaria. Nesse tempo aconteceu, né, que eu fui para Berlim, como vocês sabem, com minha mãe viva. E quando a minha mãe teve a parada cardíaca, que ela foi para o hospital, começou-se uma guerra ao redor de uma situação que eu estava tão desnorteado que eu não podia enxergar. Minha mãe tinha um anel, que era um anel de formatura, minha mãe era professora, e no momento que ela caiu, né, que ela apagou, ela roubaram o anel. Eu não sei se foi no hospital, eu não sei se foi alguém da família, eu não sei, de fato. Eu suspeito de uma pessoa, mas suspeitar por suspeitar, eu nem tava lá, não posso dizer. Mas roubaram, que era a única coisa que minha mãe tinha um pouco de valor, assim, né? De bijuteria, minha mãe não tinha. Minha mãe tinha bijuteria, mas não tinha joias. Tinha investido só no anel dela mesmo. E roubaram esse anel. O anel sumiu, né? Ela tava desacordada, alguém aproveitou, com um ótimo caráter, né? Vamos dizer de passagem, e levou. Mas esse pra mim, não foi nem problema em sair. Quando eu fui morar nessa casa com meu irmão mais novo, e eu comecei a tentar resolver as questões, e na minha cabeça, eu, Kaique, que não estava com tanta cabeça para pensar, não imaginaria do que isso poderia acontecer. E quando foi um dia, eu recebi uma carta, porque a minha mãe deixou uma pensão, e essa pensão não era para mim, porque judicialmente eu já adulto já estava, então não era para mim, então também para mim não tinha problema, né? Problema com dinheiro, graças a Deus, meu coração não teve. E eu tô com a consciência muito limpa disso. E aí, eu recebi uma carta da justiça que o esposo dela estava solicitando parte dessa pensão. E eu pensei, esposo da minha mãe? Minha mãe tinha 7 anos que estava separada quando faleceu. E eu deduzia na época que foi o fato dela ter os filhos do dito cujo no plano de saúde dela que fez com que ele conseguisse. O que foi que ele conseguiu? O ex-marido da minha mãe, que já estava separado 7 anos antes dela morrer, entrou na justiça com a união estável e conseguiu. E conseguiu pós-morte. Sendo que o cara tinha uma mulher,
Mulher essa que conversava com minha família, que todo mundo conhecia, porque inclusive ele já foi na casa da minha avó com a mulher dele. Como eles dividiam filho em comum, filho a gente sabe que é pra vida toda, né? Casamento não. Pelo menos é mais ou menos assim que funciona. Então acabou que ele conseguiu. E aí passou o tempo, eu fiquei com muito ódio, eu fiquei muito indignado, veio toda essa confusão na cabeça e essa coisa na justiça, e ele conseguiu a pensão como esposo, como herdeiro. Foi. Daí, quando passou o tempo, o que foi que aconteceu também? Quando houveram as agressões, que a minha mãe separou por causa do problema do alcoolismo dele, eles tinham uma casa juntos. Aí minha mãe vendeu a parte dela pra ele por 50 mil reais, vou falar até os valores, por 50 mil reais. E esses 50 mil reais minha mãe pegou e fez um outro empréstimo, e com o empréstimo mais os 50 da parte dela que ela vendeu, ela comprou uma casa nova. Passou o tempo e eu não conseguia fazer o inventário da minha casa porque judicialmente ele era também herdeiro pelo fato de que ele tem a pensão que ele conseguiu pós-morte. Com a ajuda de gente da família. Daí, quando o tempo foi passando e a minha ficha foi caindo, porque quando chegou em 2018, eu falei, dane-se tudo, eu vou pra Rússia, porque eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, desgastando minha saúde, perdendo minha vida. Meu irmão já tava de maior, eu falei, beijo. Se eu perder casa... Na época eu não tinha preocupado com nada. Eu digo, vou realizar meu sonho. Porque até eu tive conselhos de me aconselhar, Kaique, fica no Brasil, resolve suas pendências jurídicas, depois você vai pra Rússia. Eu pensei, não, eu vou agora. Meu momento de ir pra Rússia é agora. E se eu não fosse, eu estaria o quê? Até agora, 2024, sem meu diploma, não teria me formado. Enfim. E aí, quando foi esse ano de 2023, que eu voltei pro Brasil, que eu viajei pro Brasil, eu descobri que já estava tudo tramado há muito tempo, que já estava tudo combinado há muitos anos e que realmente não ia dar para lugar mais nenhum e que essa causa estava assim. E eu perdi. E eu perdi algumas causas, porque esse ex dela agora é herdeiro também. E tivemos uma audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação, pela primeira vez, eu pude lavar minha alma e falar tudo que tava aqui, ó, engasgado, assim, ó. Há anos, né? Há anos, de 2018, quer dizer, de 2016 até 2024. E eu descobri que, qual é a peleja agora? Eu ouvi que o fulano, o lindão, né? O gatão, o agressor, quer também a casa, quer parte da casa também, né? Porque ele é herdeiro, segundo ele tem que ter. Como era uma audiência de conciliação, eu falei, beleza, você tá ciente de que essa casa foi vendida, a parte dela, você pagou pela parte dela, e ela, com a parte que ela vendeu, ela pegou o empréstimo e comprou outra casa, que você não tem herança nisso. Mas eu falei, tá bom, eu não sou o único filho dela, eu tenho ciência, eu sei quem eu fui quando minha mãe estava viva, quando a minha mãe faleceu, e agora depois dela morta. Então esse peso pro meu travesseiro, eu não vou levar. Você quer ser herdeiro? É dinheiro o problema? Eu não tava só nessa audiência, né? Eu falei, o problema de vocês é dinheiro? Acordo tá feito. Beleza. Você entra, sim, também como herdeiro da casa, porque eu não vou passar, eu não quero mais, eu quero encerrar esse ciclo. Eu não vou passar a minha vida dando volta e nem tentando provar uma coisa que tá óbvia. Então, se esse é o problema, ok, sem problema nenhum, eu aceito. Você não é, você sabe que você não é. E aí conversamos e eu aceitei. Eu falei, eu não construí nada, então eu não vou morrer por causa disso. Desde sempre eu nunca quis um centavo, e eu nunca peguei um centavo, né, do meu irmão, no caso, porque eu tenho um irmão que é filho da mesma mãe. E eu tenho essa consciência completamente limpa. Ouvi um monte de bosta dele, desculpem o termo, e me falou um monte de coisa. Eu disse, você tem ciência de que tudo que você tá falando aí você não pode provar. Agora, eu posso provar.
todas as coisas que eu tô falando. Mas, se você já entrou, né, aproveitou a covardia de eu estar em Berlim e deu início a um processo dessa união estável pós-morte, o que é que eu vou fazer? E foi isso. E vou ser sincero para vocês, gente. Eu tô de coração muito mais aliviado. Isso foi um problema muito grande quando eu cheguei aqui na Rússia. Eu achei que eu não ia dar conta psicologicamente disso, porque foi um peso assim terrível. Isso pra mim foi sabe, uma facada nas costas. Isso pra mim foi uma traição não dele, porque dele eu não espero nada, ele não é nada meu. Ele foi alguém que teve uma relação com minha mãe uma vez na vida, e a vida é dessas. Mas eu, na época, me doeu muito pessoas próximas a mim, né, família, que compactuou com isso, né? Isso foi muito pesado para mim. Só que mesmo assim eu acredito, agora eu entro com um versículo até bíblico que fala que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus e foi chamado segundo o propósito, que tudo tem um porquê nessa vida. Tudo tem um motivo, tudo tem um tempo e não, talvez eu poderia dizer agora que eu não vá entender agora, mas eu já entendo agora o que era que tinha que acontecer e o porquê que tinha que acontecer. E nesse vídeo que eu vou finalizar, é um vídeo totalmente fora do plano aqui, né? Eu só quis realmente fomentar isso porque vocês conhecem já um pedaço da minha história e não estavam entendendo mais ou menos o que estava acontecendo comigo, como o querido agora falou, te desejo muita luz, que essa situação seja o encerramento de um ciclo e o início de uma nova era em sua vida. Amém. Eu acredito. Eu acredito porque depois que eu falei aquilo tudo no tribunal, depois que assim que eu realmente vomitei o que eu precisava vomitar, que estava há anos. Não vou ser hipócrita. Quando veio, eu imaginei mil coisas, eu ensaiei mil coisas para falar, eu planejei muita coisa, eu conversei, eu tive pessoas que caminharam comigo todo esse tempo, eu tive abaixo de Deus assim, né? Lembrando que meu pai não é ele, meu pai, vocês conhecem meu pai, ele comenta aqui, meu pai teve comigo esse trajeto todo, me dando suporte, me ajudando, mas eu tive outras pessoas que assim, que eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu não duvido muito do ser humano. Eu sou meio cético com o ser humano. Não tenho um ateu que não acredita em Deus, eu sou um ateu de pessoas, um pouco. Brincando, gente, eu não acredito muito em pessoas, né? Claro que sempre vai ter uma outra que a gente vai saber que vai ser diferença na nossa vida. Mas aconteceu. E com esse vídeo, o que é que eu quero aconselhar vocês? Eu acho que essa experiência me deu pelo menos um pouquinho de bagagem para eu poder aconselhar. Mulheres que estão me ouvindo, por mais que seu ex seja bacana, por mais que seu ex seja legal, por mais que seu ex-marido seja um pai assim ideal, separou de você por algum problema, anote tudo. Salve álbuns de família, escreve, faz um testamento, apesar que testamento pode ser revogado, mas coloca tudo no papel. Em vida, se puder, já tira logo do seu nome, já coloca no nome dos seus filhos. Resolva a sua vida documental, se é assim que eu posso chamar, enquanto vocês estiverem vivas. Lembre que muitas vezes o seu ex pode ter sido até bacana, ou que no caso alguém que agrediu uma mulher já não vai ser um cara tão bacana. Embora isso é meio que resultado de algo, não justificando, mas não deixa de ser a pessoa que está fazendo isso. Porque se você for antes dos seus filhos, muitos pais não vão ter essa compaixão que você acha que vai ter, mesmo sendo pai dos seus filhos, né? Do seu filho. Que um marido tem direito a metade de tudo que a esposa tem. Ou seja, judicialmente, esse dito cujo tem metade, e a outra metade é dividida entre meu irmão e eu. E isso é muito complicado, né? Eu já estou levando essa causa na justiça desde 2016, agora é 2024. Então, resolva tudo em vida. Ponto.
Homens também que têm filhos, homens que têm negócio, casou com alguém, faz o papel, não deixa subir pra cabeça e achar que é tudo romance, tudo lindo, que quando morre, vocês não têm ideia, se ainda não aconteceu com vocês, a dimensão que isso vira. E a confusão e o problema. O povo me ligava, pra vocês terem uma ideia, pedindo cadeira de bar, que minha mãe tinha um bar, pedindo cadeira de bar. Minha mãe tinha recém-falecido, eu tava ainda de luta, a galera me pedindo. As coisas pobre, quebrada, fudida, perdão da palavra, que ela tinha deixado. As cadeiras velhas de algumas. Ó. E assim, e quando eu saí, e é tão, eu vou dizer até profético, assim, que quando eu saí da casa, que é essa casa aí, eu peguei minha cama, eu peguei. Minha cama, eu peguei coisas minhas assim, roupa, objetos, armário. Eu dei, porque quando eu vim pra Rússia, eu não vim pra Rússia pra tentar talvez. Eu vim firme, meio turbilhão que eu tava, a cabeça não tava, o psicológico tava lascado, eu tava um lixo. Mas eu vim com aquela sementezinha de esperança lá no coração, eu vim disposto a vir pra acontecer realmente. Então eu odeio o que eu tinha, tanto que quando eu voltei, que eu fui visitar minha casa lá, eu não tinha nem cama pra dormir mais, eu não tinha nem minhas coisas mais. Porque eu me livrei, muitas eu dei pra amigos, eu dei mesa pra amigo, eu dei cadeira pra amigo, eu dei coisas porque, como eu falei, meu coração não tava naquilo, graças a Deus. Eu tenho vários defeitos, mas o meu coração não tava naquilo, nessa questão de dinheiro. E aí, quando aconteceu isso, né, conversei com um advogado e pela forma que foi feita nas minhas costas, da forma que foi feita, o cara já legalizou lá, então já é uma união estável pós-morte, que é possível isso, né? Justiça brasileira, eu como pobre, né, se eu tivesse botado, se eu tivesse grana e desde o começo, grana e lucidez, porque eu tive uma advogada maravilhosa também no começo, que me abriu os olhos, que eu estava com muita vontade, mas eu não era o único filho, então só a minha vontade não era o suficiente. E sabe quando você acha muito que as pessoas ao redor vão respeitar memórias? Ou quando realmente a parada vai acontecer como tem que acontecer? E foi isso, gente. Mas aí aconteceu a audiência, eu aceitei o acordo, como já falei, eu não sou o único filho, eu sou o único com a linha de pensamento e único que não tem amnésia, né? Porque assim, que os papéis estão em casa, de que minha mãe foi agredida e separou. Eu lembro que minha mãe era solteira, eu lembro que minha mãe morava só, até porque, graças a Deus, Alzheimer eu não tenho, então minhas memórias continuam intactas, continuam como tem que continuar. E eu sei uma coisa, que eu tenho a minha consciência. Então, fiz esse vídeo aqui só pra botar uma pedra em um assunto que eu já tinha iniciado com vocês, que eu já tinha conversado com vocês, que eu já tinha comentado pra vocês. E é isso, né? Judicialmente eu não posso citar nomes, né? E também nem quero, nem quero. Há muitos anos eu me podei de falar dessa história, há muitos anos eu me privei de falar disso, porque eu tenho ciência que ainda que meu canal não seja gigantesco, eu tenho 40 mil seguidores. E eu achava que era covarde eu falar algumas coisas, sendo que a outra pessoa não vai ter a mesma visibilidade de falar. Mas essa é uma coisa que não dá, não tinha como. Eu guardei muito esse tempo. E para finalizar, para finalizar, minha mãe ela escrevia, ela tinha mania de escrever. E ela escreveu, né? Ela comentou, ela comentava sobre muitas coisas. E ela comentou sobre mim. E na página que ela escreveu assim, agradecendo a Deus pelo filho que ela tinha. Ela via um pouco melhor até do que eu sou, mas ela falava pelo filho que ela tinha, que eu era calmo, que ela tinha muito orgulho de mim, que ela me amava, e isso e aquilo outro. Escreveu várias coisas. E escreveu também coisas de outras pessoas que leram depois da morte e ficaram muito tristes porque, enfim, ela só desabafou, mesmo dizendo que amava, não tinha esse retorno. E eu fico muito orgulhoso porque agora ela não tá aqui, né? Ela já faleceu. E eu sei que
Eu vou seguir com esse mente, né? Com essas palavras dela na minha mente. Só que aquilo, né, gente? No início doeu muito, foi algo bem complicado. As pessoas não conseguiam entender também muito. Isso influenciou muito na minha chegada aqui na Rússia. Meus primeiros meses foram bastante difíceis. E não foi nem tanto a questão financeira, né? Essa questão emocional me pesou muito mais do que a financeira. E eu E eu passei muita coisa. Não vou dizer calado, que eu tive amigos aqui para desabafar, eu tive pessoas para contar isso que eu estava passando, mas isso me sufocou muito. Isso me sufocou de uma forma que eu não podia controlar, eu não podia, eu não tinha muito o que fazer. E eu estava lutando de um lado no país e pessoas rindo da minha cara do Brasil, eu tentando acertar. Gente, eu cheguei a conversar, a dizer, vamos finalizar isso. Qual é o acordo que quer? É passar pro nome? Eu passo. Só que eu tava sendo enganado, sabe? Sendo enganado, sendo enganado, sendo enganado e não entendia o que estava acontecendo. Até que eu comecei a abrir os olhos e foi na minha penúltima viagem pro Brasil que eu descobri a minha percepção tava ali todo momento me dizendo, mas eu tava negando para mim mesmo. Então, fim da história é: tomem cuidado com o que você tem em vida, resolva muito sua vida em vida. Ficou redundante. Tem uma casa, passa pro nome em vida, resolve documentação, separou de alguém, pega tudo que você tem, exame. Ah, mas fulano tem um filho que tem uma doença, que tem aquilo outro. Doa dinheiro. Quer ajudar o filho do seu ex, a filha do seu ex, ou sua ex? Pega dinheiro em cash. Age, entre aspas, de máfia assim. Saca dinheiro, pega em cash, dá na mão assim, ó, toma, esse dinheiro aqui. Ajude fulano. Vou pagar um plano de boca mesmo, vou pagar um plano de saúde para o seu filho. Toma, todo mês você dá o dinheiro ali em cash, você ajuda. Não tenha vínculo, não tenha vínculo. Terminou uma relação, corte todos os vínculos que você tiver com relação a documento, com relação, muda nome de coisa. Ah, o nome da água tá no nome do meu ex. Ah, eu vou deixar porque... Ah, é só o nome. Não, porque depois de morte, aquilo ali pode virar algo grande. Embora o que fez ele ganhar isso que ele ganhou não foi conta de água, de luz, não foi plano de saúde, foi falta de caráter mesmo de outras pessoas envolvidas. Mas a vida é assim, né? A vida é assim. A gente tem que esperar de nós, né? Não esperar pelos outros. Não jogar a expectativa do que pra gente é honestidade e fidelidade jogar pra outra pessoa. Mas eu consegui vomitar tudo que eu não podia, porque não me davam espaço para falar. Nessa audiência eu falei, eu tenho ciência de quem eu fui, de quem eu sou. E meu irmão tava também nesse momento e eu falei. E uma coisa que ninguém pode falar. Eu era de maior, eu poderia ter roubado meu irmão. Eu vou falar isso só para vocês entenderem. Eu poderia ter passado a perna, tirado muito dinheiro disso. Tirado dinheiro assim, eu vou administrar seu dinheiro. E ter feito eu poderia ter feito muita coisa. Inclusive, fui aconselhado por advogados que apareceram no caminho dizendo: ah, você é o filho mais velho, fica com 30%. Eu falei: não. Se eu sou mais velho e eu não tenho direito à pensão porque eu sou o irmão mais velho, eu não vou pegar um centavo. Eu não vou pegar um centavo. E agora vem um pouco, para vocês também não acharem que eu sou tão bonzinho, tão que iluminado bonzinho. Eu tive esse gosto de no dia passar isso na cara. Eu disse: olha, eu tenho ciência de uma coisa, que um centavo, eu não peguei. Um centavo. Eu falei, e você? Falei pra eles, não pode nem dizer o contrário. E o silêncio assim, olha, sabe? Sabe aquele silêncio ensurdecedor na sala? Eu falei, que bom. É bom que fique calado mesmo, porque vocês não têm o que falar de mim. Não tem isso, olha, pra dizer. Porque até amassar latinha, até trabalhar ganhando R$ 50 em pizzaria,
Toda sexta eu recebia, embora tem gente que aparece aqui no canal e diz que eu não gosto de trabalhar. Até esse dinheiro que eu ganhava, eu dividia metade. Eu dividia com meu irmão, comprava as coisas para casa, porque era assim que tinha que ser. E, enfim, então eu tenho essa minha consciência limpa com relação a isso. E no mais, gente, que só terminar de vomitar aqui. E que vocês que me acompanham, vocês que têm família, vocês que têm rola aí que tá acontecendo, ou você que tá passando por uma separação, você que tá resolvendo alguma coisa, tá abrindo alguma empresa com um amigo, faça tudo no papel. Deixe tudo muito às claras. Conversem, tomem cuidado, porque, como uma amiga minha diz, viola de boca todo mundo toca, palavras o vento leva. Passou-se a era de que a palavra de uma pessoa era mais valiosa do que documento. Agora a palavra para algumas pessoas vale lixo, vale papel higiênico. E é isso. Então, o final da história que há anos eu venho contando para vocês, respingada, tô finalizando ela agora. Eu perdi, né? Eu perdi na justiça porque um ex que tinha separado 7 anos antes da minha mãe falecer, que tinha agredido ela com documento como é o nome? De queixa, de agressão, né? Entrou como união estável, mesmo ele tendo uma outra mulher e morando esses anos todos. Que essa mulher é gente que é mau caráter sabe como faz, né? E nunca casou no papel com essa mulher, porque ele tem essa mania, né? Não é a primeira esposa. E é isso. Bom, beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho. Desculpa o vídeo bem desconectado, mas eu precisava dar um ponto final nessa parte da história com vocês. Amanhã tem vídeo. Eu quero finalizar também agora só com os avisos. Bom, vocês sabem que tenho membros aqui no canal e uma seguidora muito querida até me perguntou porque o nome dela não estava nos membros. O que é que acontece, gente? Eu tenho muitos vídeos já editados, já prontos. Então, tipo, eu tenho uns 5 vídeos prontos. Então, nesses vídeos não vai aparecer o nome de alguns seguidores, de novos seguidores que são membros agora, só na descrição. Mas nos vídeos do próximo mês vão aparecer, viu, pessoal? Que realmente eu já preparei muito vídeo, porque como a universidade está começando, eu quero focar nela e poder fazer algo bacana. Bom, e alguém comentou assim, no fim você fez tudo o que tinha que fazer. Tenho certeza que sua mãe está orgulhosa de você. Seja onde ela estiver, abraços, Kaique. Gente, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, mas eu tava... Sabe quando você tá lutando, e você meio que não entende que você não tá saindo de um lugar? Foi difícil. Isso já me rendeu muita lágrima durante esses anos. Depois da audiência, eu ainda ouvi coisas absurdas na audiência, né? Ouvi coisas absurdas assim... Que fiquei também, só não me chocou muito porque eu ainda falei bem assim na audiência. Eu disse, ó, vocês têm ciência que aqui é uma audiência, vocês estão diante da justiça. E o que vocês estão falando tem que provar. Ainda falei assim, a diferença de vocês, pra mim, é que tudo que eu tô falando aqui, eu tenho prova. Vocês não. Mas a vida é essa, né? A vida é essa. Eu ganhei experiência, perdi uma ingenuidade que eu não deveria ter com tantos anos de idade, mas é assim, né? A maturidade ela chega na hora que ela tem que chegar e não no tempo que a idade nos dá, porque idade e maturidade são coisas que podem até caminhar um pouco juntas, mas nem sempre. Bom, não tenho mais nada para falar nessa live, só agradecer. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por vocês me acompanharem tanto tempo. E quem já estava acompanhando um pouco dessa história sabe como é, né? Eu vi que algumas pessoas aqui também perderam parentes, meus pêsames também, meus sentimentos, porque hoje eu sei o que é essa dor. E no mais, é isso. Mas eu tô muito bem, porque foi tirado uma nuvem preta que tava aqui, ó,
no meu peito, foi arrancado assim. Eu precisava daquilo. Depois, até conversei com meu pai, conversei com alguns amigos. Um amigo meu falou: Ô amigo, você sabe que na justiça você poderia inclusive processar esse ex aí da sua mãe por difamação e calúnia que aconteceu no momento lá da conversa. Mas eu falei pra ele que eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Mas pra quê? Sabe esse dinheiro podre, sujo, que você ganha de gente suja? Não vale. Pra mim, o que eu precisava era botar um ponto final, botar uma pedra. Eu só queria falar o que eu precisava falar. Então eu falei tudo porque diante do juiz eles tiveram que me ouvir. Então eu falei tudo que eu tinha que falar. Encerrei esse ciclo e não quis entrar em causa porque aí eu vou passar mais anos. E eu falei pra eles, eu só quero seguir minha vida. O problema de vocês não é dinheiro, o problema não é partilhar isso. Você não quer ser herdeiro, mesmo sem ter sido. Fala até o nome da mulher dele. Mesmo você tendo sido casado com fulana, e todo mundo sabe disso, da família. Mas não é isso. Essa não é a sua. Não é, só, não, é isso que vocês querem pra terminar? Pronto, tá bom. Tá terminado, aceito o acordo. Aceitei, coloquei essa pedra e acabou. É isso. Amo muito vocês. Obrigado por fazerem parte da minha vida por tanto tempo. Muito obrigado pela compreensão. Quando eu falo da galera que vem aqui hatear ou falar isso ou falar bosta, às vezes não são meus seguidores, é gente que a maré acaba trazendo junto, né? Mas faz parte da vida na internet. E o que incomoda muita gente vai bloquear assim que se resolve online. Mas eu posso dizer que 99% do meu público é maravilhoso. E eu sei que eu construí isso, né? Construir isso tendo essa relação respeitosa com vocês. E hoje eu tô colhendo algo maravilhoso, que é uma rede de apoio, literalmente, que vocês são pra mim. Beijo no coração. Até mais. Amanhã tem vídeo. Amanhã? Amanhã. Porque como eu já postei esse, eu vou desprogramar o vídeo que tava pra amanhã, né? Eu vou botar pra depois de amanhã. Da Zidânia. Pacá, pacá. Tchau, tchau.